Fala aí, galera, chegando com mais informações aqui direto do CT Carlos Castilho. Tivemos hoje entrevista coletiva com o volante Martinelli por aqui e muitas informações aqui neste vídeo. Aliás, hoje a gente pôde acompanhar 15 minutos do treino comandado pelo técnico Fernando Diniz, algo que a gente não conseguia há algum tempo. A assessoria de imprensa hoje nos proporcionou isso, com a autorização da comissão técnica, evidentemente, e é sempre muito bom acompanhar os treinos do Diniz. Eu que ainda peguei um pouco disso, né? O fim da época em que a gente podia acompanhar mais os treinos, isso faz muita falta, então foi bem legal. Eu vou trazer imagens para vocês aqui, o clima do CT durante a atividade, para vocês sentirem um pouco e perceberem como que é o dia a dia aqui de treinamento. São treinos muito intensos. O que eu posso dizer para vocês é que, cara, a gente chegou aqui, eu cheguei, era quase meio-dia aqui, o portão abriu pra gente no CT por volta das 11h30 da manhã, aquele sol escaldante, calor absurdo, e o treino que atrasou um pouquinho, porque o Diniz passou um vídeo para os jogadores ainda na sala de imprensa, eles só foram a campo depois das quase 11 já da manhã. Então, assim, era um calor absurdo e o treino era numa intensidade, assim, surreal. Em muito tempo de treino, a gente foi para a sala de imprensa, foi terminar, sei lá, já era quase 1h da tarde, isso sem parar, né, num treino apenas utilizando uma parte do campo. Então, assim, os jogadores saíram extenuados daqui. Até o Martinelli, antes de dar a entrevista, falou: meu Deus, ainda vou ter que pensar para poder falar. É um negócio realmente impressionante, cara. Tem que ter muita saúde para suportar o dia a dia de treinos aí comandados pelo Diniz, debaixo desse calor absurdo aqui no CT Carlos Castilho. Antes, deixe só o seu like aí, esquece não, só para você não esquecer, já vai ali, garante logo o seu comentário depois aqui do vídeo e se inscreva aqui no canal do Lessa. Estamos pertinho de bater essa meta de 50 mil inscritos. Vou sortear uma camisa para vocês aqui, o ganhador, se quiser autografar também a camisa, vou autografar. Enfim, conto com vocês aí espalhando o conteúdo em todos os grupos aí de WhatsApp, rede social, enfim, onde você estiver compartilhando aqui o canal do Lessa. Vocês são meus principais patrocinadores, sempre falo isso aqui. Bom, e no treino de hoje, infelizmente, a gente não pôde ver o Marcelo em campo, porque o Marcelo, quando a gente chegou, estava fazendo um trabalho específico na academia e depois ele saiu um pouco mais cedo, porque ele foi para o Maracanã para fazer as fotos do lançamento dos novos uniformes. Ele, Cano e a Gislaine, se eu não me engano, que é a zagueira do futebol feminino. Foram os três para o Maracanã. O Cano também saiu daqui mais tarde, mas saiu. Então foram os três modelos escolhidos aí para o lançamento dos novos uniformes. Por isso o Marcelo saiu um pouco mais cedo do treino. Quem saiu também mais cedo foi o David Braz. A esposa dele teve um problema, foi para o hospital, e aí o David Braz saiu mais cedo, foi lá acompanhar, tomara que não seja nada de mais grave, tomara que ela fique bem. E o Samuel Xavier também ficou na academia fazendo um trabalho específico junto com o Marcelo. E aí a gente ficou na dúvida que, pô, Marcelo, né, como ele está ainda fazendo trabalhos, né, diferentes na academia e tal. Aliás, eu não fiquei com essa dúvida, mas algumas pessoas aqui tiveram. Mas, pô, será então que ele vai ser relacionado para o primeiro jogo da final? O que eu posso dizer para vocês é que hoje não é uma informação que dá para cravar ainda, evidentemente. Tem mais uma semana inteira ainda, semana que vem inteira de treinamentos. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Diniz está conversando diariamente com o Marcelo, sempre tira ali 5, 10, 15 minutos para conversar com o Marcelo. Então, assim, o que eu sinto aqui hoje, com as informações que eu tenho, é que o Marcelo vai ser relacionado para esse primeiro jogo. Estou com essa sensação muito forte pelo que eu tenho observado. Eu acho que a tendência, tudo caminha para isso. A não ser que semana que vem ele sinta alguma coisa, algum desconforto. Enfim, a gente não tem como prever isso. Mas neste momento, o que eu posso dizer para vocês é que tudo caminha para que o Marcelo possa ser inscrito aí possa ser relacionado para esses jogos das finais e consequentemente também para a estreia na Libertadores. Eu vou deixar aqui com vocês um trecho do treino que eu gravei aqui, a parte que a gente pôde acompanhar. Aliás, teve golaço de Gabriel Pirani e também de John Kennedy. JK, pela movimentação que eu observei aqui hoje, está muito bem também, está treinando com muita dedicação, como a gente vem falando, e meteu um gol bonito. Vou deixar aqui as imagens para vocês sentirem o clima também e como o Diniz pega no pé o tempo inteiro, o cara não para de falar de jeito nenhum.
Tira jogo! Sobe! Ficando lindo, hein? Reage! Boa pressão, Marquinhos! Passa, isso! Passou! Mantém o ritmo. Boa, Lima! Agora, é impressionante, né? Assim, é o tempo inteiro. Tô falando para vocês que só nesses 15 minutos que a gente pode acompanhar, é o tempo inteiro o Diniz pedindo intensidade, não deixa os caras respirarem nem um minuto. É isso aí. E esse treino, ele foi trabalhando na metade do gramado. Geralmente, tem algumas atividades que são num espaço ainda menor, tipo ali, um quarto do gramado. Esse ainda tinha mais espaço. Então, assim, é uma intensidade realmente impressionante, ainda mais num sol, no calor desse, como eu disse. E o Martinelli concedeu entrevista coletiva aqui no CT e falou, obviamente, sobre as finais, né, tocou no assunto favoritismo, se tem favorito, se não tem. Eu vou trazer aqui os principais trechos dessa entrevista do Martinelli para vocês. É um momento muito feliz que eu estou vivendo junto com a equipe. Isso eu acho que reflete quando o coletivo está bem, o individual sobressai muito. E sobre o primeiro gol, foi um gol que eu venho trabalhando bastante, venho treinando bastante, entrar dentro da área. E aí tive a oportunidade de fazer o gol de cabeça ali. E como é o primeiro, a gente nunca esquece. No Maracanã também eu nunca tinha feito gol profissional ainda. Foi o primeiro, então vai ficar marcado para mim. Há cerca de 3 semanas atrás, o André esteve aqui, antes daquela decisão da Taça Guanabara, do clássico entre vocês e o Flamengo. E ele foi perguntado sobre favoritismo. Qual dos dois clubes era o favorito? Naquele momento, ele disse que o Fluminense vinha melhor. Não sei se ele quis deixar bem claro que o Fluminense era o favorito, mas vinha realmente de uma sequência melhor que a do Flamengo. E isso aconteceu dentro de campo, né? O Fluminense venceu e foi o campeão da Taça Guanabara. E agora vocês chegam para a decisão do campeonato. Eu vou te fazer a mesma pergunta. O Fluminense é o favorito para a decisão? Cara, eu acho que num jogo desse não tem favorito. Por se tratar de um clássico, ainda mais como o time do Flamengo é um grande time, a gente sabe, e a gente também vem fazendo um grande trabalho. Então acho que vai ser um jogo muito duro, as duas equipes são muito bem qualificadas, e uma decisão em um clássico assim, sempre um jogo muito pegado, muito amarrado. Então acho que vai ser disputa 180 minutos, e vai ser sempre decidido um detalhe, que clássico é sempre 1-0 ali, um placar sempre muito apertado, então acho que não tem favorito. E a gente vai fazer o nosso trabalho para que a gente saia com o bicampeonato. Martinelli, boa tarde. Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Há um tempo, faz tempo isso, numa discussão aqui sobre uma pessoa aqui do clube, sobre o Sub-23, que hoje ele não existe mais, mas você lá atrás atuou pelo time Sub-23. E na época, a pessoa que defendia o projeto disse: o Martinelli é um grande exemplo. Passou pelo Sub-23 e chegou ao profissional, estava lá, meio que ninguém esperava que ele fosse chegar, e ia muito bem no profissional, estava lá meio esquecido, e evoluiu e se firmou. Hoje você é titular do time, passa a impressão para a gente ser um jogador muito mais maduro, de estar muito mais à vontade com essa responsabilidade, né? Desde o ano passado você vem crescendo. Então, quando você olha para trás assim, para o Martinelli da base ali, do Sub-23, e hoje você se vê titular de um time que está chegando aí para brigar pelas grandes competições, como é que você se sente e como é que você avalia esse seu crescimento e o seu momento também no Fluminense? Cara, quando a gente teve a parada para a pandemia, né,
Ela estava em casa, eu estava isso no Sub-20, aí me ligaram que eu ia treinar online junto com a equipe profissional. Aí quando eles foram se apresentar, eu vim também junto, mas nisso, eu não lembro assim mais ou menos o mês que era, mas era um pouquinho antes do meio do ano, eu acho. E eu fiquei nessa transição do Sub-23, treinava junto com o profissional, descia para jogar no 23, e eu só fui estrear no comecinho de dezembro. Então acho que eu fiquei um bom período no Sub-23, me agregou muito. Foi um trabalho bom, que a gente conseguiu chegar na semifinal. Então, depois que eu comecei a jogar, joguei o primeiro ano, depois eu tive um pouco ali de... Não fui tão bem, mas aí quando o professor Dini chegou, trabalhou comigo, conversou bastante, e hoje eu estou sentindo um jogador muito mais pronto, muito mais maduro, entendendo mais o jogo, e estou muito feliz com o momento que eu venho vivendo, e junto com o time, né? A gente tem feito terminamos bem ano passado e começamos essa temporada também muito bem. Então acho que tem tudo para a gente fazer uma grande temporada. E bom, pra gente fechar aqui, tá todo mundo perguntando sobre o Lelê. E o Lelê, Léas, cadê o Lelê? Bom, eu entrei em contato com o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, né? Eu já estou há alguns dias apurando, tentando descobrir o que está acontecendo e por que o Lelê não se apresentou ainda. Já que ele tem contrato de empréstimo com o Volta Redonda até o dia 10 de abril, quando termina o Campeonato Carioca. Só que o Volta Redonda está eliminado e o jogo da Copa do Brasil vai ser depois do término do contrato do Lelê. Então não tem motivo para que ele já não tenha sido liberado, né? Então eu estou tentando apurar o que realmente está acontecendo, se o Volta Redonda está pedindo uma compensação financeira, enfim, o que está rolando nos bastidores. Eu ainda não tive essa confirmação, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele estará disponível para estreia na Libertadores. Pelo menos foi o que disse o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta. Ele falou, estamos resolvendo questões burocráticas, mas ele vai estar aí para a estreia na Libertadores. Foi o que ele me disse. Então, assim, estou tentando descobrir que questões são essas para poder passar para vocês aqui de maneira mais clara. Enfim, pelo menos, na palavra do presidente do Volta Redonda, o Lelê vai estar aqui agora. O ideal era que ele chegasse o quanto antes. Semana que vem ele vai ter basicamente uma semana de preparação. A estreia na Libertadores será na semana seguinte. E essa semana vai ser toda voltada para o primeiro jogo da final, evidentemente. Então o ideal é que quanto antes ele estivesse aqui, né? Beleza? Então, assim que eu tiver alguma novidade, né, que eu puder atualizar alguma coisa em relação a esse assunto e trazer com isso uma informação mais precisa, eu vou voltar aqui no canal do Leste. Deixa o like aí, por favor, se inscreva no canal, seu comentário, tamo junto, é isso. Qualquer novidade eu volto aí.